Esse trabalho, nomeado de O Exercício Físico e seus Benefícios em Portadores de Hipertensão Arterial, foi produzido pelos acadêmicos Ana Carolina Macedo e Tiago Luiz Castilho Neves como uma proposta acadêmica da disciplina Medidas e Avaliação do curso de Educação Física da Universidade Federal do Paraná. Nos tempos modernos, houve uma crescente urbanização que levou a profundas alterações comportamentais, que incentivaram o sedentarismo na população mundial. Dito isso, em estudos, verifica-se que há uma relação inversa de dose-resposta entre a quantidade e intensidade da atividade física acumulada e a mortalidade cardiovascular, tanto em indivíduos saudáveis como em indivíduos com doença cardiovascular pré-existente. A terapia pelo exercício é atualmente uma das principais recomendações clínicas para a abordagem em doenças cardiovasculares e, se implementada adequadamente, apresenta também melhora na multiplicidade de seus fatores de risco, como a hipertensão, a dislipidemia, a insulinoresistência, a obesidade e as inflamações. No caso particular da hipertensão, a contribuição da terapia não farmacológica é essencial para a diminuição da morbimortalidade cardiovascular. Dito isso, é importante diferenciar os termos atividade física e exercício físico. Para a atividade física, define-se como os movimentos corporais que resultam em contração muscular esquelética que eleva o gasto energético para além dos níveis basais. Já o exercício físico tem como definição os movimentos corporais planejados, estruturados e repetidos com um determinado objetivo. Resposta fisiológica pós-esforço. A literatura produzida confirma a hipotensão pós-exercício nos sujeitos hipertensos e pré-hipertensos. Essa redução também é verificada em indivíduos normotensos, porém com menor magnitude. A baixa da pressão arterial pode durar até cerca de 22 horas após o exercício. O principal mecanismo que explica a ocorrência da redução da pressão arterial volta-se à inibição da atividade simpática, ou seja, da noradrenalina, a redução da angiotensina 2, adenosina e endotelina circulantes e dos seus receptores no sistema nervoso central, favorecendo globalmente a redução da resistência vascular periférica e aumentando a sensibilidade barorreflexa. Este decréscimo na pressão arterial possui elevada significância clínica, principalmente em hipertensos, pois pode atuar como hipotensor não farmacológico. No entanto, vários aspectos permanecem pouco claros, uma vez que diversas variáveis podem influenciar a resposta hipotensora, como a intensidade, a duração, o tipo de exercício, estado clínico, faixa etária, etnia e condição física do indivíduo. Resposta crônica ao esforço. No que diz respeito à hipertensão, a rotina de exercício físico aeróbico demonstrou ser bastante eficaz na redução da incidência de hipertensão ou na redução da pressão arterial nos doentes já hipertensos, verificando-se uma diminuição de 5 a 15 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica. A redução global da pressão é diretamente proporcional à duração e frequência do treino, e sua magnitude é maior em indivíduos hipertensos de meia idade e menos pronunciada nos idosos. Com relação aos regimes de treino de força, eles também demonstraram ser úteis isoladamente na redução tanto da pressão arterial sistólica como na diastólica. Foi possível obter uma redução de 3 a 5 milímetros de mercúrio em ambos os valores, à custa do aumento do tônus parasimpático e consequente diminuição da resistência vascular periférica, se o treino preferir a componente de resistência muscular. Levando em conta a baixa redução da pressão arterial com o treino de resistência e de força, é facilmente perceptível que
que o exercício não cura a hipertensão, mas ainda assim é um ótimo complemento terapêutico, tendo o mesmo impacto na história natural da doença. Em indivíduos de meia idade, a redução de apenas 2 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica condiciona uma diminuição da mortalidade cardiovascular em 4%. Se nos lembrarmos de que o exercício apresenta mecanismos protetores pleiotrópicos, como a redução do peso corporal, a diminuição da adiposidade visceral, a redução da inflamação, a melhoria da função endotelial, percebemos melhor o seu efeito global na melhoria do perfil cardiovascular, independente da redução da pressão arterial. Por outro lado, apesar de todos os benefícios que se reconhecem ao exercício físico no tratamento complementar da hipertensão, ele não é desprovido de risco em situações particulares. Prescrição de exercício para hipertensos. Com relação ao tipo de exercício, na maioria dos estudos de intervenção, utilizou-se modelos de treinamento de resistência, exercícios ritmados, aeróbicos, como é o caso de andar, correr, ciclismo, natação, que envolvem os principais grupos musculares, são uma estratégia de sucesso na redução da pressão arterial em 5 a 15 milímetros de mercúrio. Comparativamente, o treinamento de força determina respostas hipotensoras menos exuberantes, chegando a 5 milímetros de mercúrio. No entanto, a sua eficácia pode ser potencializada se aplicado na forma de circuito, com maior número de repetições e cargas mais baixas. Agora, com relação à frequência, viu-se que 3 a 5 dias de treinamento por semana já seriam eficazes na redução da pressão arterial. Porém, algumas evidências sugerem que 7 sessões de treino poderiam ter maior eficiência na redução da pressão. Por outro lado, 3 dias na semana possibilitam a obtenção de até 75% do efeito anti-hipertensor atingido com o treino de 7 dias semana, demonstrando que não há necessidade de se treinar uma frequência tão exaustiva. Sobre a intensidade, exercícios de intensidade inferior a 70% da capacidade aeróbica de reserva, VO2 de reserva, parecem conduzir a efeitos hipotensor mais marcantes. Além disso, o benefício crítico da saúde deriva de retirar as pessoas de um estado de sedentarismo para a atividade, sendo o treino conduzido em intensidade moderada o mais eficaz e seguro para este efeito, e com uma maior taxa de aderência. Por fim, a duração. Na maioria dos ensaios com hipertensos, usou-se de exercícios contínuos com duração entre 30 a 60 minutos por sessão. A alternativa de períodos intermitentes mais curtos de atividade parece ser válida, uma vez que prevêem o mesmo tipo de resposta atencional, desde que o volume de treino seja idêntico. Em resumo, atualmente recomenda-se a prescrição de exercício no tratamento da hipertensão, sobretudo na forma de treino cardiovascular com duração de 20 a 60 minutos, de 3 a 5 dias por semana, numa intensidade correspondente a 40 a 70% do consumo máximo de oxigênio. Apesar de estar estabelecido que o exercício moderado regular faz baixar a pressão arterial na maioria dos indivíduos hipertensos, nem todos os pacientes hipertensos respondem da mesma forma à terapia com exercício. Com isso, então, seguem as nossas referências e muito obrigado.